Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória da dedicação da Basílica do Latrão. Talvez nós não haja quem não saiba, mas a Basílica do Latrão é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro foi uma igreja construída posteriormente em honra a São Pedro, que ali foi sepultado. Mas a Catedral de Roma é a Basílica, é a Arquibasílica do Santíssimo Salvador de São João Batista e Evangelista no Latrão. Que nome comprido! Arquibasílica do Santíssimo Salvador e de São João Batista e Evangelista no Latrão. Então, é um nome bem comprido para uma igreja. Pois bem, qual é a origem desta igreja e por que os textos litúrgicos hoje, se vocês bem prestaram atenção, eles mesclam entre ele se volta para a igreja, para a construção física, e para a igreja, para o templo do nosso corpo, que é templo de Deus, que é templo do Espírito Santo. Enquanto a primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Coríntios diz: vós sois esse santuário, que nós somos o templo de Deus e que nós devemos honrar a Deus em nós e cuidar deste templo, zelar por este templo, tratá-lo dignamente, com santidade, porque aquele que habita em nós é santo. E o Evangelho de hoje apresenta exatamente essas duas realidades. Jesus que purifica o templo, profanado pelos cambistas e por aqueles que exerciam comércio dentro do templo, e depois Jesus que fala misteriosamente do templo do seu corpo, que seria destruído, que seria morto e que em 3 dias ressuscitaria. Pois bem, vamos ver se nós conseguimos levar em conta os 2 aspectos da celebração de hoje. A origem da celebração é a seguinte: Constantino, no século IV, quando a igreja entrou em paz com o Império Romano, quando os cristãos não eram mais perseguidos, Constantino doou este prédio para o Papa, para os cristãos. A Basílica no Latrão não era uma igreja, era um prédio onde se exercia negociações. E os cristãos então tomaram posse daquele prédio, daquele grande prédio. Basileus significa casa do rei. Então era um prédio importante. Imagina, os cristãos antes perseguidos, agora receberam um grande prédio, um lugar digno para que eles pudessem celebrar o seu culto, celebrar a sua liturgia. Então os cristãos começaram, o Papa começou a morar ali, e os cristãos começaram a celebrar o culto naquele lugar. Por volta, mais ou menos, na Idade Média, o Papa da época era o Papa Melquíades, que recebeu este prédio. Os papas posteriores foram cada vez mais cuidando daquele prédio, tornando digno, mais digno ainda. Afinal de contas, a Deus se oferece o melhor. Existe uma expressão antiga, que eu já disse algumas vezes aqui, que diz assim: observa-se a fé de um povo pela beleza das suas igrejas. É um critério, né? Não é o critério único,
nem o critério principal, mas é um critério. Então é próprio do povo querer dar o melhor a Deus. E a igreja, de alguma maneira, era esta realidade em que eles ali cultuavam a Deus. Então eles queriam ter um prédio cada vez mais digno, e aquele prédio inicial foi sendo cada vez mais melhorado. É interessante aqui, quando eu falei que a basílica não era uma igreja, nem um templo pagão, porque na mentalidade pagã, os templos eram uma outra coisa. O que era um templo na mentalidade pagã? Imaginemos que aqui, este presbitério seria o templo, este presbitério mesmo, aqui. E a partir daqui, uma praça imensa. Pois bem, aqui morava a divindade. A praça mesmo, descoberta. A praça era onde o povo se reunia. Esta ideia de uma igreja fechada, coberta, vem dos cristãos. No início era apenas uma casinha, o templo onde morava a divindade, e a praça diante do templo, o povo cultuava. Daí vem a expressão profano. Fano, a face, a construção da igreja, e o profano que estava fora, estava diante do templo. Então os cristãos não são profanos, porque eles estão dentro do fano. Não existe mais fano, não existe mais uma realidade diante da qual Cristo morreu, Cristo rasgou o véu do templo, nós temos acesso a Deus. E nós não somos profanos, porque não apenas nós temos acesso a Deus, mas Deus habita em nós. Nós somos sagrados, nós somos o santuário de Deus. Pois bem, aqui é apenas uma visão teológica que nos ajuda também a rezar. Eu sou santuário de Deus. Deus não está apenas à minha frente, Deus está dentro de mim, e de alguma maneira eu estou dentro de Deus. Nele existimos, nos movemos e somos, diz São Paulo. Nele existimos, nos movemos e somos. Então esta realidade que eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim, eu não estou apenas diante de Deus, Ele é Deus conosco, Deus comigo, Deus por mim. Muito bem. Depois, na Idade Média, os papas se mudaram de Roma e foram para Avignon. Os papas começaram a morar na França, e a Basílica do Latrão ficou abandonada juntamente com Roma, e, sem exagero nenhum, virou pasto. O mato cresceu e os animais andavam dentro da basílica. Isso não é metáfora. Aconteceu exatamente assim. Quando os papas então deixaram Avignon, deixaram a França e retornaram para Roma, viram o estado em que a basílica se encontrava, eles então rededicaram àquela igreja, que é esta festa que nós hoje estamos celebrando. Quando eles ofereceram novamente a Deus aquele lugar que era santo e que tinha sido profanado, porque os animais ali faziam as suas necessidades, os animais ali pastavam, as pessoas ali por ali andavam, ninguém tratava santamente aquele lugar que outrora tinha sido santo. Então ali foi então a Basílica do Latrão foi rededicada, e é esta igreja e esta festa que toda a igreja hoje celebra, a dedicação da Basílica de Roma. A nossa igreja aqui, vocês lembram, se não lembram devem sempre lembrar, ela foi dedicada juntamente com este altar no dia 12 de setembro de 2010. Foi quando ela foi dedicada a Deus, foi oferecida a Deus. Meus irmãos, o que é que
esta festa deve nos inspirar a cada um de nós. Primeiro, um aspecto bem prático: o zelo pela nossa igreja, o zelo pelas nossas igrejas. Nosso Senhor diz: o zelo por tua casa me consome. Os apóstolos lembraram-se desta passagem da Escritura quando viram Jesus purificando o templo, porque não era digno daquele lugar aquelas atitudes. Então, de nós nos portarmos santamente na igreja. Mais do que nunca, meus santos, a igreja é lugar de oração, antes da missa, durante a missa e depois da missa. Silêncio, oração, porque é a expressão mais digna, é a expressão que mais apresenta, que mais demonstra a santidade daquele lugar. É um lugar de oração. Então, quer conversar? Eu sei que essas homilias elas acabam se espalhando por aí. Então é bom que outras igrejas, outras comunidades também ouvem isso. Quer conversar? Vai conversar lá fora. Igreja é lugar de oração. Terminou a missa, o padre disse: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A gente sai em silêncio. Não sai já conversando, batendo papo, porque se você infelizmente não vai ficar em ação de graças, se você por um motivo ou outro tem que ir embora, vá em paz, mas não atrapalhe a oração dos outros que ali permanecem, porque eles mais do que nunca são templo de Deus, porque receberam Jesus na Eucaristia. Então, o zelo pela casa de Deus, o cuidado com a casa de Deus. O segundo aspecto, meus santos, é o que a primeira leitura e o Evangelho também hoje nos apresentam: eu sou o templo de Deus. Quando nós procuramos viver a santidade, é mais do que nunca para não profanar, para não desmerecer, para não ultrajar o santo que é Deus, que habita em nós. Quando nós procuramos ter uma postura digna e glorificar a Deus com o nosso corpo, como gosta de usar São Paulo, ele gosta de usar essa expressão, quando nós procuramos glorificar a Deus com o nosso corpo, é exatamente por isso, porque o nosso corpo e a nossa alma são templo do Espírito Santo. Então, algo bem prático: as nossas roupas, elas devem expressar a dignidade do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Algo que nós não podemos, essa expressão seria muito mais adequada numa missa dominical, quando nós temos uma comunidade muito mais diversificada. Mas, como eu falei, como essa homilia ela acaba se espalhando, é bom que os cristãos eles tomem esta consciência. E aqui, meus santos, quando eu falo de uma roupa digna, eu não estou falando apenas de uma roupa modesta. Eu estou falando que o melhor se oferece a Deus. Então, se você é uma pessoa simples, dentre as suas roupas simples, aquela melhorzinha, você vai para a igreja, porque o melhor você oferece a Deus. Você não inaugura uma roupa numa festa, você inaugura uma roupa na igreja, é para Deus. Claro, entenda, se você se esquece o para quem você faz, isso vira desfile de moda. Não estou falando isso. Eu estou falando que desta motivação espiritual. Você comprou uma sandalinha simples, mas é o melhor que você tem, e você diz: Senhor, eu vou usar para ti. É na igreja que eu quero usar esta minha roupinha. Nós tínhamos isso, os mais velhos tínhamos isso quando criança, a roupa de igreja. A roupa de igreja era uma roupa da folia, do dia a dia, era outra. Então a gente às vezes vem para a igreja de uma maneira tão malafrojada, que aquela nossa roupa
não expressa a dignidade do nosso corpo, nem a dignidade daquele mistério que nós iremos celebrar, que não expressa aquele que eu irei receber. Ora, se você vai se encontrar com uma pessoa importante, você põe uma roupa que expresse aquela importância. Você vai receber Jesus na Eucaristia e você vai de qualquer jeito. Aqui, meus santos, eu repito para ficar bem claro, cada um vai com o melhor que tem. Não é para que você tenha aqui com roupas dignas, não é isso. Mas é o melhor que você tem, é o melhor do seu coração, é o melhor do seu tempo e é o melhor também das coisas materiais que a Deus você oferece. Então, quando você traja o seu corpo de uma maneira adequada, é também porque você não quer se esquecer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E por fim, meus santos, o que é, pelo menos deveria ser óbvio, a fuga de todo e qualquer pecado. Quando nós pecamos, de alguma maneira nós tornamos a casa de Deus uma prostituta. Quando nós pecamos, nós nos prostituímos, é uma prostituição espiritual. Toda idolatria é uma prostituição. Quando eu então cometo o pecado, e principalmente aqueles pecados conscientes, deliberados, quando você, pela graça de Deus, é advertido. Aqui o pecado pode ser grande ou o pecado pode ser pequeno, o pecado pode ser mortal ou o pecado pode ser venial, mas quando você, pela graça de Deus, é advertido, não faça isso, não faça desse modo, não faça assim, faça daquela outra maneira, e você voluntariamente contradiz a voz de Deus que o advertiu na sua consciência. Você, de alguma maneira, você ultraja a presença, você destrata aquele que no seu coração habita. Você é templo de Deus, você é santuário do Altíssimo. Que hoje, meus santos, nesta celebração da Catedral de Roma, da Mãe e Mestra, da cabeça, não é mãe e mestra, da mãe e cabeça de todas as igrejas, é um dos títulos da Basílica do Latrão, que hoje, no dia da dedicação da cabeça e mãe de todas as igrejas, que nós lembremos-nos do zelo que devemos ter com as nossas igrejas de pedra e com a nossa igreja, que é o nosso corpo, templo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.